vão gostar dessa entrevista, nosso convidado que anda um pouco sumido aqui. Vamos conversar com o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bem, bom dia, Amanda, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no Jornal PT Brasil. Mas quem é vivo sempre aparece, né, Amanda? Muito bom, que bom que você está vivo, forte aí na luta. E hoje a gente vai também celebrar, né, essa conquista importante. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, anunciou o fim do preço de paridade de importação e uma queda nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Eu queria que você explicasse como é que essas medidas e essa diminuição dos preços aí foi possível com o fim do PPI, David. Bem, Amanda, finalmente esse pesadelo do PPI acabou. Nós estamos lutando contra o PPI desde outubro de 2016, quando ele foi implementado pelo Michel Temer, e depois mantido pelo Bolsonaro, mesmo ele lá em 2018 dizendo que era contra e apoiando a greve dos caminhoneiros. Então é uma luta antiga, estamos falando de uma luta de quase 7 anos e que agora, felizmente, o presidente Lula, conforme prometeu na sua campanha, no governo de transição, e vem ratificando isso durante esses 5 meses de governo, ele finalmente, felizmente, abrasileirou os preços dos combustíveis. Realmente não fazia sentido algum, Amanda, nós termos o PPI, preço de paridade de importação, aqui no Brasil. Ele é autossuficiente em petróleo. O Brasil ele tem um grande parque de refino que consegue atender a quase 80%, 85% da demanda interna desse mercado, que é o 6º maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. E tem uma grande empresa, que é a Petrobras, como uma empresa pública controlada pelo Estado. Grandes países que têm essas mesmas características, eles nunca utilizaram nem utilizam o preço de paridade de importação. Porque é como se o povo brasileiro tivesse, durante esse período nefasto, sido obrigado a comprar o litro da gasolina, o litro do diesel, o botijão de 13 quilos, como se estivesse comprando lá na Europa. Mas não. Temer e Bolsonaro sendo produzidos nas nossas refinarias, com o petróleo do pré-sal brasileiro e com essas refinarias brasileiras, trabalhadores brasileiros e fornecedores brasileiros tinham que pagar esse absurdo, porque tinha esses combustíveis como principais vetores: o preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e custos de importação, mesmo esses produtos sendo produzidos aqui no país. Então, hoje, o presidente Jean Paul Prats, o ministro Alexandre Silveira, o presidente Lula, estão declarando em várias entrevistas, desde quando foi anunciado na terça-feira, que nós teremos no Brasil uma nova política de preços. Já estamos tendo, por sinal, utilizando como parâmetro central os custos internos de produção do petróleo e de refino do petróleo. Por isso, Amanda, já foi anunciado aí, como você disse, tudo de uma vez só, a redução de 40 centavos no litro, no preço do litro da gasolina, 44 centavos no diesel e, finalmente, o botijão de 13 quilos ele cai da barreira dos R$ 100. E temos aí a certeza de que esses preços irão baixar ainda mais, porque não teremos mais, principalmente, o custo de importação sendo utilizado em um produto que é fabricado aqui no Brasil, principalmente pela Petrobras. David, e o fim do PPI era uma demanda, né, da categoria dos petroleiros. A gente conversou sobre isso aqui várias vezes na Rede Povo, você sempre esclarecendo esses pontos com a gente. Eu queria saber como é que a categoria recebe esses anúncios e como é que está a qualidade da relação, do diálogo agora dos trabalhadores com a empresa. Bem, Amanda, de fato é uma demanda antiga, né? É uma pauta que nós, petroleiros e petroleiras, encampamos em primeiro lugar aqui no Brasil. Inclusive, ajudamos os caminhoneiros a se apropriarem desse tema, a entenderem o que é o PPI, o preço de paridade de importação, e nos ajudaram a difundir essa informação nacionalmente, inclusive com a grande campanha que fizemos em conjunto pelo fim do PPI já, e pelo menos, finalmente, o PPI, de fato, ele acabou. Então, a luta antiga da categoria petroleira, e que, devido justamente a esse melhor diálogo
com esse governo popular, democrático, desenvolvimentista, nós conseguimos ajudar lá atrás ainda, viu, Amanda? Na elaboração do programa de governo do presidente Lula. Lembro-me aqui de uma reunião, estou no Rio de Janeiro nesse momento, que foi feita na sede da FUP, aqui no Rio, com a comissão partidária que estava elaborando o programa de governo. Nós participamos dessa reunião e, olha só, um dos itens que colocamos ali, no capítulo de energia, qual foi? Nós temos uma nova política de preços que levasse principalmente em consideração os custos internos de produção. Isso apareceu na campanha, Lula modificou isso para uma forma de falar muito mais simples que a população entende, que é o abrasileirar os preços dos combustíveis, no tempo que a gente pagar em dólar, algo que é brasileiro, ele simplificou isso. Isso deu certo na campanha, a gente ganha a eleição. No grupo de transição, na verdade, da equipe de transição, no grupo temático de Minas e Energia, tratamos mais uma vez desse tema e, felizmente, como você bem coloca, com esse diálogo respeitoso que ouve os segmentos da sociedade, que ouve os movimentos sociais, que ouve o movimento sindical e também o movimento sindical petroleiro, o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira, o presidente Jean Paul Prats, grande companheiro, ex-senador da República pelo PT lá no estado do Rio Grande do Norte, ouvem, atendem essas várias solicitações antigas da FUP, dos caminhoneiros, principalmente da sociedade brasileira, que não aguentava mais pagar pelos preços altos que tínhamos os preços dos combustíveis e que acabava impactando na inflação, trazia a carestia para o Brasil e a comida ficava mais cara, tudo ficava mais caro para o povo brasileiro. Então, esse é um novo governo, um governo de diálogo, um governo que ouve, um governo que está atento às demandas da sociedade brasileira, e essa, sem dúvida alguma, era uma das principais, essa questão dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E eu queria também aproveitar para a gente pegar um assunto também factual, né? Essa reunião que vocês, petroleiros, e os caminhoneiros, que você acabou de citar, né? Que vocês fizeram todo esse trabalho de conscientização, tiveram com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Você pode falar para a gente como é que foi essa reunião, o que vocês conversaram, o que ficou definido? Amanda, eu considero uma reunião muito importante. Nós conseguimos articular lideranças dos caminhoneiros desde lá do norte do país, falando ali do Amazonas, do Maranhão, até o Rio Grande do Sul. Foram lideranças de vários estados, lideranças que participaram da greve dos caminhoneiros ali em 2018, lideranças que ajudaram nessa difusão desse tema do PPI, do prejuízo do PPI para a sociedade brasileira e a campanha pelo fim do PPI já. E nessa articulação a gente acabou aproximando ainda mais os laços e a gente conseguiu finalmente realizar essa reunião que foi feita nessa semana aqui no Rio de Janeiro com o presidente Jean Paul Prats, com o diretor de comercialização e logística da Petrobras, o diretor Cláudio Chulossi, além de outras pessoas da equipe, como o chefe de gabinete do presidente. Reunião muito produtiva, Amanda, em que é interessante que essa reunião foi um dia depois do anúncio, né, do fim do PPI, que impacta muito os caminhoneiros que não tinham nenhum tipo de previsibilidade com relação ao preço do diesel e, óbvio, que isso impactava no lucro que eles tinham com relação à questão da formação do preço do frete. Então, esses caminhoneiros, estamos falando de caminhoneiro autônomo, trabalhador, não estamos falando aqui de empresas de logística e transporte, não estamos falando aqui das grandes transportadoras que servem ao agronegócio, na verdade, que são do agronegócio. Não, estamos falando de vida real, de trabalhador de verdade, trabalhador, caminhoneiro. Então, a reunião foi com esses. E eles saíram felizes por entenderem que, de fato, o fim do PPI vai impactar na redução do preço do diesel e eles vão difundir isso para a ponta, né, para os milhões de caminhoneiros que temos em todo o país. E, além disso, Amanda, saíram também com algo muito positivo para essa categoria importante que movimenta o Brasil. Eles saíram dali com um compromisso do presidente Jean Paul Prats de resgatar a aproximação com as cooperativas de caminhoneiros. Era uma informação até, Amanda, que eu não sabia. Eles colocaram ali que no governo Bolsonaro, as cooperativas de caminhoneiros que prestavam serviços à Petrobras tiveram seus contratos rescindidos. Por quê? Porque o compromisso do governo anterior era com magnata do agronegócio. Então, era com magnata das grandes empresas de logística. Então, ele rompeu o contrato com as cooperativas,
para ofertar esses contratos a essas grandes corporações brasileiras da área de logística. Então, um compromisso assumido pelo presidente Jean Paul Prats de que essas cooperativas voltarão a prestar serviços à Petrobras, até porque é uma auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras. O cooperativismo é algo que precisa ser respeitado, cooperativismo sério, de verdade. Aproveito aqui até, Amanda, para mandar um abraço aqui, estamos na TV PT, para o meu companheiro e professor Jerônimo, que é governador do estado da Bahia, e que quando eu fiz administração na Universidade Estadual de Feira de Santana, meu professor de cooperativismo foi o Jerônimo. Um abraço aí para o governador Jerônimo e para a primeira-dama Tatiana Veloso. Então, cooperativismo precisa ser respeitado. E o presidente Jean Paul assumiu isso e criou um grupo, olha só. Lembra que a greve dos caminhoneiros ela funcionou pelo WhatsApp? Então, o presidente Jean Paul criou um grupo de WhatsApp com essas lideranças dos caminhoneiros para estar dialogando sobre esses temas e também cumprindo agendas de trabalho para que essas questões de fato se materializem. Um preço justo do combustível, do diesel, para os caminhoneiros e que as cooperativas voltem a trabalhar com essa grande empresa que está em todo o Brasil, que é a nossa querida Petrobras. Muito bom, muito bom. Já aproveito para parabenizar a categoria por ter feito essa mobilização aí já também com os caminhoneiros, né, e tornar isso possível, essa união para um assunto que é tão importante para todo mundo, né? O Alberto Quironi está aqui, que é um fã do cooperativismo, está saudando você aqui. A Josi Negreiros te dá bom dia, bem-vindo sempre. Olha só o sorrisão dele e não é para menos, né? Tomé Ferreira Basile também te saudando aqui, parabéns pela luta. Paulo Roberto Carneiro também te dando aqui os parabéns. A Jovizinha fala que bom que os preços dos combustíveis foram abrasileirados. Parabéns, companheiro e amigo David. E vai continuar a cair esse preço, né? Se já quiser, aqui diz o Tomé Ferreira dos Santos. E o Hilton Santos pergunta também, e eu vou aproveitar aqui, você tem tempo para mais uma pergunta, David? Ele pergunta aqui como é que fica a questão da BR Distribuidora, gasodutos e refinarias que foram privatizadas. E eu aproveito para emendar aqui também para falar de expectativa de futuro da empresa, né, por parte aí dos petroleiros, com essa nova presidência, com esse novo governo. Bem, Amanda, eu gostei muito dessa pergunta porque esse tema apareceu na reunião com os caminhoneiros. É um tema que a gente tem debatido muito, como disse, desde lá da construção do programa de governo. Lá no capítulo de energia, nós colocamos, para além dessa questão do abrasileiramento, a palavra que o presidente criou, né, que na verdade é uma nova política de preços combustíveis, falamos da necessidade que a Petrobras tem de voltar à comercialização e distribuição de combustíveis aqui no Brasil. A gente lembra que a Petrobras ela tinha a Liquigás, que detinha 30% do mercado de distribuição e comercialização de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. Todo mundo aqui lembra da marca Petrobras na Liquigás. E a gente tinha a BR Distribuidora, que detinha mais de 30%, 35% das redes de postos de combustíveis aqui no país. Essas duas importantes empresas, elas foram privatizadas e, na verdade, foram dissolvidas na Bolsa de Valores, o que trouxe um prejuízo muito grande para a população, porque esse instrumento de ajudar no controle do preço do combustível aqui no Brasil, ele foi privatizado, entregue ao grande capital financeiro, tanto nacional quanto internacional. E sim, há uma sinalização, há um interesse, isso foi dito na reunião, por isso quem está falando aqui, de a Petrobras ela voltar para a comercialização e distribuição de derivados de petróleo aqui no Brasil. Inclusive, isso já está explícito em algumas entrevistas que foram feitas, principalmente pelo presidente Jean Paul Prats, do interesse importante da Petrobras ela resgatar, Amanda, a sua marca. A sua marca ela foi capturada pela empresa que foi criada na privatização da BR, que foi a Vibra, que utiliza a marca Petrobras para conseguir vender gasolina, diesel para a população brasileira. Talvez as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TVPT não saibam que esses postos são muitos ainda, em quantidade menor, mas são muitos ainda. É uma grande empresa, a Vibra, infelizmente. Esses postos que têm a marca Petrobras, que é da Petrobras, não é da Vibra, eles não são da Petrobras. Nenhum posto de abastecimento desse que tem a marca Petrobras é da Petrobras. Então, eles arrendaram essa marca por 10 anos,
pagando um valor para a utilização e uso da marca Petrobras, e no contrato, a Petrobras, que é dona da marca, Amanda, não pode usar a marca para fazer comercialização e distribuição de combustível no país. É um assinte, na verdade, é um contrato draconiano que precisa ser questionado na justiça e a Petrobras poder voltar à comercialização e distribuição. Se vai ser um retorno à Vibra, hoje Vibra, que poderá voltar a se tornar a BR distribuidora, a gente não sabe. Mas o que está posto é que a Petrobras ela voltará a ter esse contato direto com o brasileiro, a brasileira, que é na venda direta dos combustíveis e de outros derivados de petróleo. A notícia boa e que nós esperamos que isso se materialize o mais rápido possível. Para isso, então, é importante a pressão dos nossos parlamentares, que estão no Congresso Nacional Brasileiro, que estão nas Assembleias Legislativas, que estão nas câmaras de vereadores e vereadoras, dos poderes executivos, tanto a âmbito nacional, estadual e local, municipal, e da sociedade brasileira, para que isso ocorra. Porque o maior beneficiado, a maior beneficiada será o brasileiro, a brasileira, sem dúvida alguma, Amanda. Muito obrigada, viu, David, por essas duas notícias aí, em primeira mão pra gente. A gente adora dar notícia boa aqui no Jornal PT Brasil. E muito importante também o esclarecimento dessa questão da marca, né? Porque era uma marca que já tinha a confiança do povo e tá ali mantido no posto, mesmo não sendo mais a Petrobras. É muito importante a gente esclarecer também essa informação. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. Já fica o convite para voltar. Sei que sua agenda tá agitada, mas sempre que puder, viu? Obrigado, Amanda. Obrigado pelo carinho de sempre. Sempre estou à disposição, a FUP está à disposição para a gente estar aqui compartilhando essas informações. É importante que o companheiro que está aqui nos ajude a difundir isso, porque, infelizmente, ainda a imprensa não nos ajuda, a grande imprensa, a difundir essas informações. Obrigado, Amanda. Bom final de semana a todas e todos. Obrigada. Bom dia, David.